Análise sobre a BNCC das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, anos iniciais. Bom, e a BNCC nos dá 10 competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental. E a número 1 é compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a qual pertencem. Número 2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, ou seja, a cultura a qual o aluno vive, construir conhecimentos e desenvolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. Número 3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuações e mídias, de modo a se expressar e partilhar informações, ideias, experiências e sentimentos, além do aluno continuar aprendendo dessa maneira. Aqui nesse número 4, a BNCC destaca a repulsa pelo preconceito, e ela nos diz que deve-se compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. Número 5. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero textual e ou gênero do discurso. Número 6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados com interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Número 7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Número 8. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais. Número 9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais, como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. Por último, mas não menos importante, o número 10, que nos diz que deve-se mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais, para expandir as formas de produzir sentidos, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos pessoais. A BNCC nos traz, em relação à língua portuguesa, 4 eixos de integração, e são eles: leitura e escuta, oralidade, análise linguística e semiótica e produção. E a seguir, o primeiro eixo. Nesse eixo, o letramento é totalmente trabalhado a partir de estratégias de leitura. Ou seja, a criança ela não pode começar a ler um texto super difícil. Esse nível de complexidade vai aumentar cada vez mais que o nível de aprendizagem dela vai aumentando também. A criança ela vai começar a ler sozinha, mas ela também vai ler em grupo. Ou seja, a autonomia dela será trabalhado em diversas escalas, podemos dizer assim. E o processo de alfabetização também começa nos anos iniciais. Bom, as crianças já na educação infantil, elas têm contato com as letras e tudo mais, e não só na educação infantil, como também com seus familiares. Só que nos anos iniciais, esse começa a ser o foco, a alfabetização. E também esse começa a ser o foco da ação pedagógica. Então é de se esperar que a criança consiga codificar, decodificar fonemas, consiga, obviamente, ler, escrever, consiga exercer mais ainda a sua autonomia, que a criança ela conheça o alfabeto e ela consiga saber a diferença das escritas. Salto aqui que não há receita de bolo para alfabetizar. E também uma coisa que me chamou a atenção é que, de acordo com os estados, vai mudando essa forma, porque cada estado tem uma forma de falar, só que é necessário que a criança ela aprenda o alfabeto e ela vai aprimorando. No eixo de oralidade, as estratégias de uso oral da língua são aprofundadas, dando continuidade ao processo que foi iniciado e desenvolvido na etapa da educação infantil. Então, aqui nos anos iniciais,
o uso da língua, as características de interação com o outro, as estratégias de fala, escuta e intercâmbios orais são aprofundadas por meio dos objetos de conhecimento, que podem ser entendidos aqui como os assuntos que vão ser abordados em sala e que vão ter por objetivo trazer na criança a própria percepção dela com base na sua oralidade. O que é a sua oralidade? Então, a gente tem, por exemplo, a exposição oral, a escuta atenta, a contagem de histórias, o planejamento e a produção de textos orais como propostas que englobam esse eixo e que visam desenvolver habilidades como de recontar uma história, a de se comunicar com clareza, a de pedir uma opinião, solicitar uma ajuda, e que são práticas da oralidade que aqui são trabalhadas com muito afinco. E uma coisa que eu acho importante pontuar é a questão do lúdico nesse processo de alfabetização, porque quando a criança ela tá na educação infantil, ela tá num ambiente lúdico, ela tá num ambiente alfabetizador muito rico, embora ela não esteja sendo alfabetizada. E aí, quando ela vai para a etapa do ensino fundamental, lá nas séries iniciais, é importante que não haja essa ruptura, porque tem que contar do fato que ela ainda é uma criança e que essa ruptura iria, com certeza, empobrecer esse ambiente alfabetizador, sabe? Não ia ter a questão da imaginação, da inovação, a criatividade da criança o tempo inteiro ali sendo trabalhado com ela, trazendo elementos da infância dela, as características do cotidiano. Então, é importante a gente ter isso em mente, principalmente também no trabalho com a oralidade, de contextualizar a prática, tendo o objetivo fundamental de promover uma aprendizagem significativa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o eixo análise linguística e semiótica. Esse eixo compreende um processo de avaliação, análise e reflexão consciente das materialidades do texto. O que seria consciente? Consciente é uma coisa que a BNCC fala bastante, que é sempre estar dando sentido ao que está sendo ensinado para as crianças. Eles não devem aprender só a ler o texto, mas sim a interpretar, a entender e fugir o máximo possível do mecânico. Outra questão também é a semiótica. A semiótica, ela traz múltiplas linguagens, não apenas uma linguagem. Então a gente pode estar trabalhando agora memes, vídeos, tudo isso, desde que esteja em concordância com o tema que a gente está falando na aula. Outro ponto que eu acho importante a gente falar dentro desse eixo é a existência de uma variedade linguística dentro do nosso sistema, mas que é normal, assim como acontece em todos os sistemas, ou quase todos. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que acabam existindo variedades que são mais privilegiadas do que outras, e por isso a gente tem que abordar essa questão do preconceito linguístico com as crianças dentro da sala de aula para acabar com todos os estigmas. E por fim, eu trouxe algumas habilidades que as crianças devem desenvolver que estão dentro desse eixo, que é a compreensão e a escrita do nosso alfabeto, compreender que existem regularidades e irregularidades dentro do nosso sistema fonoortográfico, compreender grafemas e fonemas, essa relação, acentuação, pontuação, saber o começo, meio e fim de um texto. Esses todos são habilidades dos anos iniciais e tem muitas outras ainda na BNCC. Eixo produção de texto e escrita multissemiótica. Assim como o eixo de leitura e escuta, esse eixo ele é uma aprofundação do letramento, em que ele busca estratégias, elementos e recursos de diferentes gêneros textuais e de diferentes elementos de gêneros textuais para poder construir essa leitura e escrita multissemiótica. O que seria essa leitura e produção multissemiótica? A produção e a leitura de diferentes elementos textuais, a imagem, onomatopeia, e reconhecer também diferentes narrativas, reconhecer o humor, reconhecer a ironia, reconhecer as expressões. Um gênero textual que é muito utilizado nessa função do letramento são as tirinhas, em que é possível a gente poder mesclar todos esses elementos textuais e também buscar diferentes recursos para poder construir esse letramento multissemiótico. E também é claro que as tirinhas elas são uma fonte muito grande de afeto, o que facilita também esse letramento multissemiótico e desperta no aluno a vontade de querer aprender e entender aquilo que está
sendo escrito, interpretado ou exibido ali para ele naquele momento. E também é claro que a produção desse recurso, dessa tirinha, desse jornal, desse cartaz, ele também é um recurso muito valioso, afetivo, na construção dessa aprendizagem e desse letramento. Agora, em relação à matemática, a BNCC nos dá 5 unidades temáticas, e são elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, e probabilidade e estatística. E a seguir, a primeira delas. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre a unidade de temática números. Então, gente, vocês imaginem a criança sair da educação infantil e ir para os anos iniciais. Já é um baque assim. Então, certas coisas que para nós parece bobo é muito importante. Como, por exemplo, a criança entrar na sala de aula e ela ter aquele contato com o número através da contagem do dia, através da rotina. Tem lá os números, ela pode contar aquilo. Através também da repetição. Não é só uma vez que a criança vai fazer aquela atividade, ela vai fazer várias vezes para ela saber mais sobre a atividade, para ela depois ter uma noção, né? Bem maior, não uma noção básica. Também é necessário que a sala esteja repleta de números, ela esteja repleta de algo que a criança venha ter interesse e venha querer perguntar para o educador: olha, o que é isso? Ah, nossa, aprendi mais sobre isso. É necessário também que a criança ela se sinta confortável, que ela não tenha medo de fazer aquilo que é proposto, não tenha medo de errar. Então, caso ela erre, tá tudo bem, você errou, vamos retomar, vamos fazer novamente. Outro aspecto a ser considerado aqui nessa unidade temática é o estudo de conceitos básicos da economia e de finanças, ou seja, a educação financeira dos alunos. E a própria BNCC nos traz alguns exemplos de assuntos do cotidiano que podem ser discutidos em sala de aula em relação a esse aspecto, que são inflação, impostos, aplicações financeiras e taxa de juros. Eu achei muito interessante esses exemplos dados pela BNCC, porque são realmente assuntos que estão no nosso cotidiano, que estão no nosso dia a dia. Desde pequenos, por exemplo, nós ouvimos nossos pais, nossos avós falando sobre taxa, inflação, juros, mas nem sempre eles nos explicam sobre isso, principalmente quando nós somos crianças. Então, eu gostei muito de ler sobre isso, sobre educação financeira na BNCC, porque não são todas as escolas que abordam esse tema. Então, muitas vezes as crianças e até os adultos amadurecem sem saber, por exemplo, administrar seu próprio dinheiro. A álgebra tem 2 objetivos. Um deles é fazer com que a criança consiga organizar e ordenar determinados objetos, figuras, a partir de um critério estabelecido ou pelo professor ou pelo próprio aluno. E dentro desse critério, classificar por cor, figura, forma. Então, tendo como exemplo, dentro de sala de aula, a criança conseguir classificar os lápis de cor pelo mais claro para o mais escuro, os brinquedos, os maiores para os menores, o que ela mais gosta e o que ela menos gosta, e assim ir desenvolvendo o pensamento algébrico. O segundo objetivo de álgebra é fazer com que a criança consiga classificar, localizar, a partir de uma sequência numérica, os números que faltam ou os números que deveriam ser colocados. Um exemplo, só o professor em uma questão matemática pede para ela fazer uma sequência do 2 até o 10, pulando de 2 em 2, ela vai saber que depois do 2 vai vir o 4, o 6, o 8 e o 10. Caso essa sequência já esteja estabelecida no caderno e algum número falte, o número 6, ela vai saber que o número 6, a partir do critério estabelecido, vai saber que está faltando e vai colocar ali o número 6. E assim sinalizar para o professor o número que está faltando dentro da sequência. Geometria. Geometria também se divide em dois objetivos. O primeiro objetivo de geometria é a localização. Então a criança vai conseguir se localizar e localizar as coisas que estão em volta dela. Ela vai saber o que está do lado direito, o que está do lado esquerdo, o que está na frente, o que está atrás dela. E também algum objeto a qual ela queira localizar. Se tiver um copo e do lado desse copo tem uma chave. Ela vai conseguir identificar que essa chave está do lado direito, ou do lado esquerdo, ou na frente, ou atrás dela, e assim indicar para alguma outra pessoa essa localização. E o último objetivo de geometria é fazer com que a criança consiga identificar as formas geométricas, que se dividem em duas. São as espaciais e as planas.
As espaciais são o cone, o bloco e as esferas. Então, quando ela vê essas formas espaciais em algum lugar, ela vai conseguir identificar que são essas formas e localizar e identificar para outra pessoa também. E as planas, que são o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo, que quando ela vê essas formas também, ela vai conseguir identificar. E também na participação das salas de aula, ela vai conseguir fazer essa diferença entre as duas. Então, agora eu vou falar sobre a unidade temática Grandezas e Medidas. Essa unidade fala sobre o estudo de medidas e a relação entre elas. Uma coisa que eu acho bem interessante que a BNCC fala muito sobre é a questão de estar sempre relacionado com as outras áreas do conhecimento. E nesse ponto, eles falam especificamente de poder relacionar-se com ciências, em relação à densidade, por exemplo, ou então geografia, com coordenadas geográficas. Nessa unidade, eles falam que nos anos iniciais, a criança tem que saber o que é medir. Medir é a comparação entre uma unidade e uma grandeza expressa em um número. E além disso, eles também têm que saber resolver problemas do dia a dia relacionados aos objetos de conhecimento, que são as unidades de comprimento, massa, volume, medidas de tempo e o sistema monetário brasileiro. Eles exploram bastante. E outra coisa que eu acho interessante nessa unidade é que ela se liga com outras unidades que também já foram faladas, dando mais ênfase e consolidando melhor a ideia de número, por exemplo, e a questão algébrica, geométrica. Na unidade temática de probabilidade e estatística, a criança ela deve compreender que os fenômenos não são determinísticos. Então aqui o trabalho ele é centrado no desenvolvimento da noção de aleatoriedade. Então a criança ela compreende que há eventos que são impossíveis de acontecer, há eventos que acontecem sempre, há aqueles que são mais prováveis, outros são menos prováveis. Isso é importante porque orienta a criança para que ela não tenha a sua argumentação fundada somente na sua própria percepção de mundo, na sua própria visão, mas compreendendo a realidade e suas incertezas, o acaso, de uma forma mais ampla, e que isso também faz parte do processo matemático. Com relação à estatística, é a leitura, interpretação, compreensão e construção de tabelas e gráficos com base na coleta de dados com as crianças a partir de um objeto de interesse em comum entre elas, ou um assunto. Então, por exemplo, a gente fez no projeto a construção de uma tabela com as crianças com base nos brinquedos favoritos da turma. Então, a gente levou o gráfico, a gente construiu ele junto, mostrou o que era o gráfico e para que servia. E isso é muito importante, porque a BNCC, ela traz o tempo inteiro a questão de uma prática contextualizada, de um ensino dialógico. E nada mais importante do que acontecer isso na matemática, porque é o processo em que a gente vive, tudo é matemática. Então a gente traz de uma forma para a sala de aula que faz com que as crianças entendam de uma forma muito mais realmente dialogada ali com a realidade dela, como por exemplo trazer o brinquedo. E aí dessa forma a gente promove uma aprendizagem muito mais significativa. Agora falando um pouco das competências de matemáticas, já está mais do que claro que ela está totalmente presente na nossa sociedade, não só no âmbito escolar, mas em todos os ambientes a matemática está presente. Eu precisei de uma cola, porque é muita coisa, e eu vou ler para vocês. A primeira competência é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito da investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, utilizar processos e ferramentas matemáticas para resolver problemas cotidianos, enfrentar situações de problemas em múltiplos contextos, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, desenvolver ou discutir projetos que abordam sobretudo questões de urgência social, interagir com seus pares de forma cooperativa. Então, gente, como vocês puderam observar, a matemática é muito além da questão de você fazer conta. Ela serve para você se expressar, serve para você justificar, para você conversar e tudo mais. E, como dito aqui, a matemática é uma ciência.